Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fabiana Passos e esse é o nome do meu canal. Esse canal é voltado para dona de casa. Aqui eu compartilho minha rotina com o lar. Também compartilho algumas receitinhas que eu faço no meu processo de reeducação alimentar. E por falar nisso, gente, eu sempre comento aqui que eu comecei a reeducação alimentar por conta do meu intestino, que não funcionava muito bem. E comentei também que eu tive sérios problemas por conta do meu intestino, né? E só que eu nunca falei exatamente o que aconteceu e quais foram esses problemas. E então eu resolvi, gente, falar. Nesse vídeo eu vou falar um pouco, né? Eu acredito que em mais 2 vídeos eu termino, que eu quero falar sobre esse assunto. Eu vou falar o que ocasionou esse problema no meu intestino. Na verdade, vou falar desde o início. Gente, vou falar. Eu fiz até uma colinha aqui para eu seguir aqui, né? E vocês sabem que eu me empolgo e às vezes eu não falo tudo que eu gostaria de falar. Mas enfim, gente, se você quer saber o que realmente aconteceu, então fica aqui comigo. Então vamos lá, minha gente, vou contar para vocês aqui a minha trajetória, essa luta árdua que eu tenho com o meu intestino desde a minha adolescência. Eu tinha um intestino que funcionava muito bem até uns 13 anos, mais ou menos, que eu me lembre. E ele funcionava muito bem, que eu digo, gente, é de você ir no banheiro todos os dias e quando você vai sem problema nenhum, você entrou no banheiro, fez o que tinha que fazer e saiu, assim, rapidamente. Então, até os 13 anos isso acontecia comigo, eu não tinha problema nenhum. E aí, depois dos 13 anos, eu não sei se é por conta dos hormônios, né? Mulher tem muito disso, né? Depois que vem a menstruação, eu não sei. O meu intestino foi ficando preguiçoso, foi ficando lento, mas era algo que acontecia assim de vez em quando. Eu percebia que algumas coisas que eu comia piorava, e então às vezes eu deixava de comer alguma coisa, mas quando a gente é jovem, até adulto mesmo, né, gente? A gente é teimoso e aí eu não conseguia ficar sem comer aquelas coisas, então vira e mexe assim, eu tava com um problema no intestino. E aí foi quando o laxante entrou na minha vida, gente. Eu via na televisão a propaganda do laxante. O primeiro laxante que eu usei na minha vida foi o Lactopurga, o famoso Lactopurga, né? Como eu disse, passava o comercial na televisão e eles prometem, o seu intestino vai funcionar, enfim. Comprei e passei a usar, mas não era algo que eu usava assim constantemente, como eu comentei com vocês, era algo que eu usava assim de vez em quando, só que quando a coisa ficava feia mesmo, sabe? Aí eu falava, não, agora eu tenho que dar um jeitinho aí. Eu tomava, que são comprimidos bem pequenininho, né? Mas que tem um efeito muito potente. E aí, gente, depois do Lactopurga, eu conheci umas folhinhas chamadas Sene. Eu acredito que muitos de vocês conheçam essas folhinhas. Na época, eu conheci porque muita gente tomava, né, fazia o chazinho dessas folhas para emagrecer, né? Só que esse não era o meu objetivo, porque eu era da finura de uma linha, como diz aí as pessoas, eu era muito magrinha, gente. Tipo Olivia Palito. Então, eu não tinha interesse nenhum em emagrecer, né? Mas ela tem um efeito laxante, essas folhinhas tem um efeito laxante muito potente, por sinal. E aí eu comecei a tomar o chá, né, de vez em quando. Tomava esse chazinho. E só que assim, era um chá que eu não gostava por quê? Porque ele era imprevisível, né? Você tomava, na verdade eu tomava à noite para fazer efeito na parte da manhã e muitas vezes não fazia na parte da manhã e eu estudava, minha gente. E aí eu passei sérios apuros por conta desse chá, né? Que me dava vontade de ir no banheiro numa hora assim que não deveria me dar. E além disso, eu sentia muita cólica e a minha pressão tende a ser baixa, então minha pressão caía, eu passava muito mal. Então assim, eu não tive uma experiência muito boa com o chá de Sene, né? Enfim, então fui seguindo a minha vida, casei, né? E aí, depois de alguns anos, eu engravidei.
Para quem não sabe, eu já tive 3 gestações, né? E 2 percas gestacional, infelizmente. Eu tenho uma filha, que é da minha segunda gestação, da onde eu não tive nenhum problema. Vou falar, prometo que vai sair o vídeo sobre isso, contando sobre essas minhas percas gestacional. Mas, enfim, na minha primeira perca gestacional, que foi na minha primeira gestação, eu tive um problema muito sério. Fiquei na UTI por alguns dias. E na UTI, gente, eu não comia, eu não bebia, era tudo por soro, né? E aí o que aconteceu, gente? Isso prejudicou ainda mais meu intestino. O que era ruim ficou pior, né? Mas aí eu fui levando. Na época eu passei, depois, né? Do que aconteceu, que meu intestino ficou muito ruim, eu passei com um especialista, com um gastro, e aí ele me explicou que provavelmente a piora foi por conta disso, porque na UTI, né, como eu comentei, eu não comia, não bebia, e o intestino ele precisa que você coma para que ele funcione, né? E então ele me explicou que provavelmente foi por conta disso, e aí na época ele me passou umas fibras que chamava Planta Bem. Não era um laxante, eram umas fibras que era para regular o intestino, né? Então era uma caixinha que vinha 10 sachêzinhos que eu misturava na água, muito caro por sinal, gente, era muito caro. Mas como eu tava na pior, né, minha gente? A gente faz um esforcinho, né? E aí eu comprei uma caixinha que vinha 10, funcionou, só que demorou para fazer efeito. Porque como eu disse, é um regulador, não é um laxante. O laxante você tomou, no máximo no outro dia ele vai fazer efeito. Essas fibras, pelo menos pra mim, demorou alguns dias pra fazer efeito. Mas funcionou. E aí eu fiquei bem, ele falou pra eu mudar minha alimentação, restringiu alguns alimentos. E aí por um tempo eu fiz. Só que aí, como eu comentei, a gente é teimosa, né? E aí volta a comer o que não pode, e aí meu intestino, né, voltou a ficar ruim. E foi nessa época que eu conheci as famosas geleinhas, né, que são vendidas como produtos fitoterápicos. São geleinhas naturais, que vai fazer o seu intestino funcionar. Aí eu comecei com o tamarim, eu acho que é assim, que passa na televisão também, que é um potinho, nunca mais eu vi, falar a verdade, essa geleinha passando na televisão, que antes passava bastante, né? Então eu comecei com a geleinha Tamarine, mas tinha Naturete, tinha Sinarete, e aí eu fui usando essas geleinhas, e na época eu fiquei muito feliz, por quê? Porque foi a solução dos meus problemas, porque eu comia o que eu queria, que eu tinha vontade, e conseguia ir no banheiro todos os dias, assim, belezinha. E aí, gente, eu usei essas geleinhas por mais ou menos uns 2 anos, né? Foi mais ou menos isso. Acho que uns 2, 3 anos. E tava indo tudo muito bem. Até que, depois desse tempo, né? Só que assim, outra coisa que eu quero falar, que eu já ia me esquecendo. Essa gelinha era assim, eu comecei tomando uma colherzinha de café, né? Uma colherzinha bem pequenininha. Todo dia à noite eu tomava essa colherzinha de café. Aí no outro dia eu ia no banheiro normalmente. E não me dava cólica, não me dava diarreia. Era como se meu intestino estivesse funcionando normalmente mesmo. Só que o que aconteceu, gente? O meu intestino, ele foi se acostumando. E aí, uma colherzinha de café não fazia mais efeito. Aí eu fui para uma colherzinha de chá. Quando eu fui ver, eu já tava tomando praticamente uma colher de sopa da geleia. E essas geleinhas também não são baratas, né? Eu tava até olhando o valor dessa geleia, tá em média, assim, 60, 70 reais cada potinho, que vem 130 gramas, né? Dependendo da que eu falei, né? Que eu usei mais ou menos umas 3 marcas, vem 250 gramas. Enfim, mas não é barato. Imagine, uma colher de sopa todos os dias à noite, né? Quantas colheres vai dar? Não dá pra um mês, acho que dava o quê? 15 dias? Então eu gastei muito dinheiro com essas geleinhas. Enfim, e aí eu fui aumentando e só fui aumentando, até que chegou um dia que não fez efeito. O laxante não fez efeito. Eu comecei a passar muito mal, não conseguia ir no banheiro, gente. Não conseguia de jeito nenhum, sabe? Quando você vai... Vou abrir a minha intimidade aqui, mas eu sei que é algo que acontece com muita gente. Principalmente mulheres têm esse tipo de problema, né? E principalmente no pós-parto. Eu vejo muitas mulheres relatando. Tem sérios problemas no pós-parto, né? Com o intestino. Fica preguiçoso, enfim. E aí, gente...
Você senta no vaso pra fazer e nada, nada, nada. Você fica ali e você sente o desejo, você sente vontade de ir no banheiro. Mas, gente, não saía nada. Enfim, minha gente, não conseguia ir no banheiro. Aí vocês sabem, né? Quando a gente não consegue ir no banheiro, a gente fica com aquela sensação de mal-estar, náusea, dor de cabeça. E, gente, até que um belo dia eu falei, não, hoje eu vou no banheiro, o que tiver aqui vai sair. Fiquei lá no banheiro e fiz aquele esforço total pra conseguir eliminar aquilo, né, gente? Porque é horrível você comer e não colocar pra fora, né? Porque tudo que entra sai. E aí eu consegui nesse dia, consegui eliminar, né, o que tava me incomodando. Mas, gente, foi horrível, foi uma situação que eu nunca vou esquecer. Porque parecia que eu tinha comido pedra. Sabe quando você fica assim pensando? E eu sentada lá no vaso e fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu tomei uma sopa de pedra e não tô lembrada? Porque, gente, parecia mesmo que eu tinha comido pedra. Porque as minhas fezes estavam muito ressecadas, assim, petrificadas mesmo, pareciam pedras. E vocês imaginam, né? Pra aquele negócio sair, o estrago que provoca. E, gente, eu fiquei muito sem saber o que fazer, porque o meu intestino tinha parado de funcionar e o que poderia me ajudar era o laxante, só que o laxante não estava fazendo mais efeito. E eu fiquei assim por meses, gente. Por meses eu fiquei nessa situação. Fiquei muito. Eu tive outros problemas. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês quais foram os outros problemas. Mas além de problemas físicos, eu tive problema, né, psicológico. Porque quando a gente não tem saúde, né, minha gente, a gente acaba ficando assim meio, como se diz, fica deprimida, enfim. Mas eu vou falar no próximo vídeo sobre esses problemas que eu tive. E depois disso, eu comecei a estudar sobre o assunto. Foi quando eu comecei a estudar, né? Nesse mundo dos alimentos, do mundo do intestino. Por que que eu resolvi estudar, gente? Porque eu fui em vários médicos. Eu me senti muito sozinha nessa época. Foi uma época muito solitária, porque as pessoas que poderiam me ajudar, assim, não conseguiam me ajudar. Porque eu sempre ouvia a mesma coisa, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que tomar mais água, era o que eu ouvia, assim. Só que isso, no momento, não estava funcionando, gente, não estava funcionando, então eu fiquei, assim, muito chateada na época e eu resolvi estudar porque eu queria entender por que que estava acontecendo aquilo. Aí eu comecei a pesquisar sobre o laxante, por que que o laxante não estava fazendo mais efeito. E aí, não vou entrar em detalhes sobre os meus estudos, mas vou dar uma resumida aqui do que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu foi que eu já contei no início do vídeo, meu intestino ficou viciado, né? Porque mesmo sendo um produto natural, né? Porque ele é vendido como um produto natural, um produto fitoterápico, a base dele o que que é? Né? No caso do tamarine, ali tem o tamarindo, que é uma, eu não sei se é considerado uma fruta, que realmente tem o poder de, né? Funciona como um laxante. Tem a ameixa, que funciona também como um laxante. Mas, gente, em todas essas geleias que eu usei, tinha em comum um componente ali. E depois que eu fui descobrir, apesar de ler lá no rótulo, né? Mas eu achava que era algo natural e que não ia me fazer mal. E aí o que tinha em comum nessas 3 geleinhas? Eram a série, aquelas folhinhas que eu falei lá no início, né? Que eu usei na minha adolescência, que muitas pessoas usavam para emagrecer. Então, essas 3 geleinhas, né? Que eu ia revezar, a que tivesse mais barata era a que eu comprava na época. Elas tinham na composição a sene. E a sene, gente, eu acho que, se eu não me engano, ele é conhecido como Sene Alexandria, uma coisa assim. A sene, apesar de ser natural, ela traz alguns efeitos colaterais e pode nos prejudicar. Porque ele é um laxante estimulante ou um laxante irritativo, né?
que faz o mesmo efeito do Lactopurga, né? Lactopurga, e bem como outros laxantes, Dulcolax, Bisalax, e muitos outros que eu já usei também, eles funcionam como um laxante estimulante, né? Na verdade, é irritativo. Ele irrita ali o seu intestino e obriga, ele força o seu intestino a funcionar. Aí o que acontece? O seu intestino, com o tempo, em vez de ajudar, ele vai te prejudicar. Por quê? Porque o intestino vai ficando mais preguiçoso, né? E pode até mesmo chegar ao ponto de ele parar de funcionar, né? Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitos casos de pessoas, né, que têm problemas com anorexia, bulimia, e eles fazem uso de laxante, muito uso, abusam do laxante, e aí chega um ponto que o intestino não funciona e chega até perder o intestino e ter que usar aquela bolsa, né, que não sei falar o nome daquela bolsa, que se usa, que faz o papel do intestino, né? E então, gente, o que acontece é que o intestino fica... Como esses laxantes irritam tanto o intestino, as paredes ali, na verdade, as paredes ali, os músculos do intestino, eles vão enfraquecendo. E acaba que eles vão deixando de fazer a função deles, né? Vai ficando cada vez mais lento, até chegar ao ponto de parar de funcionar, né? São em todas as pessoas que isso vai acontecer? Não, eu acredito que não. Mas assim, resolvi fazer o vídeo porque, gente, para alertar quem tem esse hábito de usar laxante. É proibido usar o laxante? Não é. O laxante, muitas vezes, ele precisa ser usado mesmo, mas não vai se automedicar. Procura ajuda de um profissional, ele vai indicar o laxante mais apropriado, porque não existe só esse tipo de laxante, existe outros tipos de laxante, são considerados laxantes mais suaves, são laxantes que não são irritativos, ele não vai irritar ali, forçar o seu intestino a funcionar, vai funcionar de outra forma. Mas só que assim, se você quer que o seu intestino funcione corretamente, não existe o outro caminho, é alimentação, por isso que eu sempre falo aqui, né? E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Sobre algumas dicas, né? Para o seu intestino funcionar. Mas enfim, gente, foi isso que aconteceu. O uso prolongado, como eu comentei com vocês, foram mais de 2 anos aí de uso do laxante. Então, gente, mas como eu comentei, não é que você não pode usar o laxante, que ele é proibido, mas sempre com prescrição médica, o médico vai te orientar, né? O uso prolongado do laxante é que faz mal, é que vai te trazer vários prejuízos, né? Aí, além da questão de deixar o intestino mais preguiçoso, né, e poder até fazer com que o seu intestino não funcione, né, ele vai também, um outro ponto é que ele destrói a flora intestinal. Para quem não sabe, resumidamente, a flora intestinal é, na verdade, um grupo de bactérias, né, de bactérias do bem, que ajuda o seu intestino a funcionar, ajuda também no restante do seu corpo, né? A flora intestinal é muito importante para te manter bem, né? E aí o que acontece é que o uso do laxante, assim, a longo prazo, pode destruir essa colônia, né? Esse grupinho de bactérias e pode te trazer sérios problemas. Então é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente você que veio pelo tema, né? Que talvez tenha o hábito de usar laxante, que assim como eu, tenho uma luta árdua com o intestino, mas o laxante não é o melhor caminho. O melhor caminho é sempre pela alimentação. Lógico que é bom você passar com um profissional, ele vai te orientar, investigar, né, saber por que seu intestino não funciona corretamente, mas a alimentação é sempre o melhor caminho. Então é isso, no próximo vídeo vou falar pra vocês, vocês vão entrar, né, na verdade, na minha intimidade, eu vou contar pra vocês quais foram esses problemas que eu tive, né, físico, problema emocional, por conta desses outros problemas que eu tive, e também num terceiro vídeo eu vou dar algumas dicas, né, como que você pode fazer o seu intestino funcionar naturalmente, sem que você precise, né, ter o auxílio, a ajuda de um laxante, né? Como eu comentei, é muito perigoso e dependendo do laxante, né, pode ser mais perigoso ainda.
Então é isso, minha gente. Se você é novo por aqui e quer saber mais sobre esse assunto, né? A minha experiência, não sou nenhuma profissional no assunto, mas eu tô contando aqui a minha experiência, o que eu vivi, o que funcionou pra mim, né? Então já se inscreva aí no canal. E se você é dona de casa também, como eu, e se interessa por esse tipo de conteúdo também, convido você a se inscrever. Em breve vou voltar a fazer vídeos mostrando aqui minha rotina, mostrando as minhas receitinhas, que também tem muito a ver, né, com o meu intestino. A maioria das receitas que eu faço aqui é para manter o funcionamento do meu intestino, né, para manter ele reguladinho. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Que isso é muito importante para mim. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.